Universidade Federal do Maranhão, Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Tecnologias na Educação, curso de licenciatura Letras Português, modalidade EAD, disciplina Linguística Aplicada ao Ensino da Língua Materna, professora Georgina Santos, Polo Loreto, tutor Tiago Bruno Noleto, graduanda Francisca Samara Barros Nunes. O título da sequência, Poemas, nono ano, objetivo da sequência, desenvolver habilidades de leitura e interpretação de poemas, estimular a criatividade e expressão pessoal dos alunos, promover a apreciação e compreensão da poesia como forma de expressão artística. Tempo de execução da sequência didática são 4 aulas. Plano de aula 1. Tema: Introdução à poesia. Tempo estimado da execução: 2 aulas com duração de 50 minutos. Objetivos: apresentar o gênero, poesia e suas características, estimular a sensibilidade e percepção dos alunos. Habilidades da BNCC a serem desenvolvidas. EF 89 LP 05 analisa o efeito de sentido produzido pelo uso em textos de recurso a formas de apropriação textual, paráfrase, citações, discursos diretos, indiretos ou indiretos livres. EF 89 LP 33 lê de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes: romances, contos temporários, mini-contos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narração de suspense, poemas de forma livre e fixa, como a haikai, poema concreto, cyberpoemas, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Conteúdos: gênero, poesia, figura de linguagem. Recursos didáticos: exemplos de poema, papel e caneta. Modalidades didáticas: discussão em grupo e atividades de escrita individual. Desenvolvimento da aula através de aulas expositivas. A organização da turma. A turma será organizada em círculo para melhor qualidade da aula. Introdução. Será feita uma introdução sobre a poesia, destacando suas características como a linguagem figurada, o ritmo e a musicalidade. Serão compartilhados exemplos de poemas para ilustrar essas características. Desenvolvimento. Os alunos serão convidados a participar de uma discussão em grupo sobre os sentimentos e emoções despertados pelos poemas apresentados. Em seguida, cada aluno terá a oportunidade de escrever um pequeno poema, explorando sua sensibilidade e aplicando figuras de linguagem. Conclusão: a aula terminará com a leitura dos poemas pelos alunos, incentivando a apreciação mútua e a valorização da expressão pessoal. Avaliação: observação da participação dos alunos na discussão em grupo, avaliação da criatividade e aplicação de figuras de linguagens nos poemas, escrito pelos alunos. Finalização da sequência. A aula finalizará com a leitura dos poemas pelos alunos
incentivando a apreciação mútua e a valorização da expressão peço. Forma de avaliação. A avaliação da aula consistirá na observação da participação dos alunos, na discussão em grupo e na avaliação da criatividade e aplicação de figuras de linguagem nos poemas escritos por eles. Referências: Nietzsche, Friedrich, Poemas Leia 2022. Plano de aula 2. O tema: explorando a sonoridade dos poemas. Tempo estimado de execução: 2 aulas, com duração de 50 minutos. Objetivos: desenvolver a percepção sonora e o ritmo na leitura de poemas. Estimular a criatividade na criação de poemas. Habilidades da BNCC a serem desenvolvidas. EF 89 LP 05. Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso em textos de recurso a formas de apropriação textual. Paráfrase, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre. EF 89 LP 33. Ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixas, como haikai, poema concreto, saiba-poemas, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Conteúdos: sonoridade dos poemas, rimas e aliterações. Recursos didáticos: exemplos de poema com sonoridade marcante, papel e caneta. Modalidade didática: discussão em grupo, atividades de escrita individual, desenvolvimento da aula, através de aulas expositivas. Organização da turma: os alunos serão incentivados a trabalhar em duplas ou pequenos grupos. Introdução: revisão sucinta sobre a sonoridade dos poemas, destacando a importância do ritmo, das rimas e das aliterações. Serão compartilhados exemplos de poemas com sonoridade marcante. Desenvolvimento: os alunos serão convidados a participar de uma discussão em grupo sobre a sonoridade dos poemas apresentados. Em seguida, cada aluno terá a oportunidade de escrever um poema explorando a sonoridade, utilizando rimas e aliterações. Conclusão: as duplas serão compartilhadas suas descrições de personagens com a turma. O professor poderá guiar uma discussão sobre as diferentes abordagens e técnicas utilizadas na caracterização dos personagens. Avaliação:
observação da participação dos alunos na discussão em grupo, avaliação da utilização adequada de rimas e aliterações nos poemas escritos pelos alunos. Finalização da sequência. A aula finalizará com a leitura dos poemas pelos alunos, valorizando a expressão sonora e a criatividade na escrita. Forma de avaliação. A avaliação consistirá na observação da participação dos alunos, na discussão em grupos e na avaliação da utilização adequada de rimas e aliterações nos poemas escritos por eles. As referências: Nietzsche, Friedrich, Poemas, Leia, 2022. Uns 11 minutos, parece.